Para nos ajudar a tomar uma decisão, podemos fazer o uso de várias ferramentas de leitura de fluxo. E hoje vamos falar de 3 delas. Quem domina essas ferramentas consegue confirmar uma operação e determinar o tamanho certo do stop e do alvo. É gráfico e fluxo andando juntos. Enquanto os grafistas só reagem à vela quando ela já fechou, tem gente lendo essa ferramenta e comprando antes do movimento estourar. Hoje eu abro o jogo para vocês e mostro como unir essas técnicas pode te trazer melhores resultados. Fala traders, Rod na área e bem-vindo a Day Trade para Todos. Separei o vídeo de hoje em 3 blocos: livro de ofertas, super dom e livro de preços. Em cada bloco teremos uma teoria rápida e depois vamos direto à prática. Vou abrir o Profit Pro para a gente analisar tudo isso juntos e ver exatamente o movimento acontecendo. Fica comigo até o final que eu te prometo que serão informações valiosas. Vamos começar pelo livro de ofertas. Essa ferramenta é no fundo uma fila. De um lado quem quer comprar em azul, do outro quem quer vender em vermelho. É o retrato em tempo real de quem está disposto a pagar por aquele contrato. E toda essa leitura eu faço direto no mini índice. No livro de ofertas eu trabalho com um filtro de ofertas maior do que a média. Assim confiro a média de contratos negociados naquele dia. Exemplo, se a média do dia é de 50 contratos, por exemplo, eu considero um volume representativo tudo que aparecer acima dessa média. Lote pequeno dentro ou perto da média não move o preço, então nem entra no meu radar. Primeiramente vamos aqui no menu ferramentas, clicamos em livro de ofertas. E aqui nós temos nosso livro de ofertas. Vamos primeiro identificar o que contém essa ferramenta. Aqui em azul nós temos todas as intenções de compra. Aqui em vermelho nós temos todas as intenções de venda. Não necessariamente vai ser efetuada uma compra ou uma venda, aqui é apenas as intenções. Nas colunas mais externas nós temos a hora que essas intenções foram colocadas no gráfico. Na segunda coluna de fora para dentro nós temos o agente agressor. Na terceira coluna de fora para dentro temos a quantidade em lotes e nas duas colunas centrais nós temos o preço. Essa maneira como está sendo mostrada para a gente é uma maneira muito difícil de enxergar, né? Então a gente tem algumas configurações que a gente pode executar. Então clicamos com o botão direito, clicamos em configurações do livro, clicamos aqui na aba filtros, aqui em ofertas clicamos em filtrar ofertas por lote, mantemos a regra maior ou igual e colocamos aqui 50. Colocamos OK. Então perceba que agora reduziu a velocidade, está mais fácil a compreensão, conseguimos identificar aqui lotes de 100, 119, 122, para vendas, para compra 200, 156, 148, então ficou mais fácil de visualizar. Como a gente faz para poder melhorar ainda a visualização? Clicamos com o botão direito, configurações do livro, clicamos na aba quantidade, em ofertas mantemos a mesma regra, maior ou igual a, lotes colocamos aqui 150 e pintamos ele de branco. Adicionamos lotes de 250, pintamos de amarelo, e lotes de 350 e pintamos de verde. Adicionamos e damos OK. Aí aos poucos a nossa ferramenta vai colorindo à medida que ele vai identificando essas quantidades de lote. Por enquanto nós só percebemos aqui lotes acima de 150, né, que está indo na cor branca. Mas isso facilita para a gente identificar se tem algum ponto importante. Mas o que a gente faz com isso? Por enquanto nada. Primeira coisa que a gente vai analisar é o gráfico. Agora já é um horário que não está muito bom para operar, né? Já são 12h22. Aqui eu adiciono duas ferramentas. Tenho aqui o livro visual e tenho aqui o volume financeiro. Como eu coloco essas informações na tela? Clico com o botão direito, clico aqui em livro visual. Depois clico novamente com o botão direito e clico aqui em volume financeiro. E eu vou ter essas duas ferramentas. Para que elas servem? O livro visual me identifica esses pontos de escora, que pode ser uma região de possível resistência. Só vou ter certeza se é uma resistência quando esse candle chegar nessa região e eu perceber que esse volume se mantém. Se esse volume for reduzido, provavelmente é um blefe. Isso é proibido, mas muitos institucionais colocam um blefe aqui para poder induzir alguns traders menos experientes a entrar numa operação. Então a gente utiliza ele como escora, mas não usamos ele como regra de fato. Então imagina que eu tenho aqui, por exemplo, uma região aqui de suporte. Eu estou vendo que esse meu gráfico está com dificuldade de passar dessa região. E eu percebi que tem essa escora. O que eu posso pré-determinar a partir daqui? Que se eu traçar um retângulo da região onde eu coloquei como suporte para a minha escora mais significativa, eu tenho uma área que pode ser uma área de suporte. Então, provavelmente o meu preço ele não deve descer dessa região, e se eu quiser entrar numa operação, o meu stop tem que ficar aqui um pouquinho abaixo.
E onde eu coloco o meu ponto de entrada? Por enquanto eu não coloco nenhum. Eu espero esse candle falhar, ter um candle aqui, ó, de confirmação, e aí eu entro numa região mais ou menos aqui e busco um alvo 2 vezes o tamanho do meu stop. É basicamente isso que eu faço. Nesse caso não seria uma boa operação, porque o horário ele não é um horário bom, não é um horário com alto volume financeiro. A gente percebe aqui que tem um volume financeiro mais baixo. É um horário que não é bom para negociação. Então, o que a gente faz aqui? A gente não faz nada. E o stop aqui estaria caro, né? Olha o tamanho do stop, né? Teria que segurar todo esse movimento para esperar o movimento de subida, né? Então aqui é só para exemplificar, não é para operar, não é para ganhar dinheiro, aqui é só para demonstrar a ferramenta. Como eu tomo a decisão? Eu volto aqui para o meu livro de ofertas, verifico se tem aqui, ó, regiões com bastante volume de lotes em vendas, né? Então se tiver, provavelmente esse preço não sobe, se tiver com bastante volume na área de compras, provavelmente esse preço não desce. E aí eu utilizo o suporte ou resistência, uma escora, mais essa informação para a tomada de decisão. O Superdom traz basicamente a mesma leitura que a gente acabou de ver, só que organizada numa régua de preço, com uma vantagem enorme: você dispara a ordem de compra ou de venda direto ali, sem precisar sair clicando em qualquer outro canto dela. Vamos mostrar agora o Superdom. Então, com essa ferramenta aberta, o livro de ofertas, eu posso vir aqui na aba Superdom e clicar aqui na parte inferior do seu vídeo e aparecer o meu Superdom. Eu gosto de visualizar o Superdom de uma maneira mais verticalizada. Então, eu vou aumentar aqui a altura e diminuir a largura. Eu analiso se tem áreas de proteção. Eu vejo que aqui nessa região, ó, tem uns 1.500 lotes, na região de 177,585. Então aqui provavelmente tem um ponto importante. Se eu tiver vários lotes seguidos aqui com volume alto, vamos supor, tenha 1.500 aqui, 1.200 aqui, 1.000 aqui embaixo, eu vou ter uma área de proteção. Então dificilmente o preço vai descer. Então provavelmente o preço vai ou estabilizar ou subir. A mesma coisa a gente faz pensando nos movimentos de venda. Olha, aqui a gente tem uma região com 1.500 lotes, aqui em cima mais 1.500. Né? Então a gente busca geralmente 3 valores altos sequenciados para a gente considerar que é uma área de proteção. Olha aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui 1.900 e 1.300. Então aqui pode ser uma possível área de proteção. Então aqui temos compradores defendendo a sua posição, evitando que o preço caia ainda mais. Ele tem uma funcionalidade extra, que é essa ferramenta aqui da parte de baixo, que aqui eu consigo clicar nessa engrenagem e utilizar uma das estratégias das ordens ocos já pré-configuradas, ou eu posso configurar uma nova. E aí eu escolho aqui a quantidade de lotes, clico aqui na região onde eu desejo comprar, por exemplo, e aperto comprar, ou posso comprar a mercado, no preço que está sendo executado neste instante. Semelhante ao Superdom, eu tenho aqui o Netrix, então eu venho aqui nessa aba aqui na parte inferior, clico em Netrix. Eu tenho a mesma ferramenta, mas aqui com um adicional desse gráfico. Então eu consigo ver tanto pela parte numérica quanto pela parte gráfica. O livro de preços mostra o volume acumulado em cada nível de preço, o que a gente chama de escora. Então aqui na mesma aba, vamos aqui para o lado, encontramos a aba de preços. Vou deixar mais ou menos no formato que eu utilizava o livro de ofertas. Aqui eu não estou preocupado com os players, né? Não estou preocupado com os agentes agressores. Aqui eu parto do princípio do homem composto da teoria de Wyckoff, onde vários players se juntam em um único agente e a gente analisa um agrupamento de negociações dentro de uma determinada faixa de valor. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui uma região com 700 lotes, aqui ó, 1.500 lotes, aqui em 177,810. E a gente consegue fazer essas análises. Conseguimos analisar aqui através do gráfico, né? Então vemos aqui uma barra horizontal mostrando que tem uma região importante. Então aqui eu consigo olhar por gráfico e consigo olhar por regiões de preço e pela quantidade de lotes que está sendo ofertado. Fechando o assunto, vamos para o checklist, e é isso que eu confiro antes de qualquer entrada. Identifico no livro de ofertas do mini índice uma região com um lote bem acima da média do dia. Esse é meu primeiro alerta. Confiro no Times in Trade se o volume que apareceu no book está realmente sendo negociado e não só parado ali de enfeite. Terceiro, entre o meio ponto acima da região volumosa pelo Superdom com o stop ou um pouco abaixo dela, sempre pensando no stop financeiro além dos stops em pontos.
Juntando tudo isso num único exemplo, imagina só, uma região volumosa identificada no livro de ofertas, escora confirmada no livro de preços, entrada disparada meio ponto acima no Superdom, stop abaixo pensando no financeiro, e alvos escalonados em 50% e 90%. Esse é o roteiro completo de uma operação bem lida. Só que ainda sobra uma pergunta que eu ainda não respondi de verdade. Como eu leio o Times in Trade minuto a minuto para saber se aquele lote gigante no book foi realmente consumido, ou se ele era apenas um blefe para poder te derrubar? Essa resposta fica pro próximo vídeo. E no futuro próximo vamos ter um vídeo mostrando o uso de todas as ferramentas em conjunto, ao vivo, numa operação só. Sem dominar essa leitura, você vai continuar entrando no escuro toda vez que ver um lote grande. Porque o book de ofertas ele blefa, e quem desmacara o blefe é o Times in Trade, então não perca o próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essa ferramenta de um jeito diferente, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. E aproveita e comente aqui o que está achando do nosso canal. Quero ler o comentário de todo mundo aqui. Valeu galera, bons traders e fui!